Olá galera do YouTube, tudo jóia com vocês? Pois bem, vamos dar início hoje a mais um vídeo relacionado ao meu Fiat Numile Electronic ano 93, modelo 94, que vocês já conhecem aqui no canal pelo apelido de Algodão Doce e também aí pela sua série de vídeos de dicas, impressões e manutenções acerca do modelo. E qual é o tema do vídeo de hoje? Bom, o vídeo de hoje ele está voltado de novo a demandas que eu venho notando, que eu venho recebendo nos directs das redes sociais e também nos grupos de Uno que a gente tem aí pelas redes, no WhatsApp e assim por diante, que é justamente o seguinte: eu tenho um veículo que ora pega, ora não pega, né? Aquele carro que dá partida quando ele quer, ou ele em uma determinada circunstância, o carro está frio, ou o carro está quente, ou o carro está numa determinada posição, e eu tenho uma dificuldade de partida. No vídeo de hoje eu quero explicar quais são aí as principais causas da falha intermitente de partida em um veículo, né, dando ênfase à mecânica Fiat, e passar algumas informações complementares. No entanto, nós temos aqui uma outra informação tanto quanto importante para passar, já relacionada a esse conteúdo. Eu tenho outros dois vídeos aqui no canal que se conversam com a abordagem de hoje. O primeiro deles é o seguinte: se você tem um carro que não pega em nenhuma circunstância, deu um problema, você não sabe o que é, com problemas não consegue dar partida, eu tenho um vídeo do Uno, carro-veículo não pega, como proceder, esse que está no card. Se você tem dificuldades para partida a frio, apenas e tão somente na primeira partida do dia, ou quando o motor está gelado, tá? Eu também tenho um vídeo sobre isso, que é esse que está no card aparecendo também. Aqui eu estou falando de falhas intermitentes de partida, ok? Vem comigo. Bom pessoal, o primeiro ponto que a gente tem que entender aqui em relação a falhas intermitentes de partida no motor, tá? É que existem duas vertentes da manutenção da diagnose veicular que estão correlacionadas a esse tipo de problema. Jordan, o que você quer dizer com isso? Explico, vamos lá. Nós temos a vertente elétrica, tá? E nós temos a vertente mecânica. Você pode ter um veículo que tenha falha intermitente de partida por problemas elétricos e por problemas mecânicos. E isso vai variar um pouquinho de acordo com o veículo que você tem e os diagnósticos que vocês fazem. Então, vou falar primeiro da parte elétrica e depois eu comento um pouquinho sobre a parte mecânica. Bom, os principais fatores que tornam um veículo incapacitado de dar partida, tá, é o sistema de carga, o sistema de partida, porque a partida de um veículo automotor é elétrica, ou seja, a gente tem um motor de partida que é um motor elétrico que gira o motor para que todo o conjunto a combustão entre em funcionamento. A gente precisa desse estímulo feito de forma elétrica. Então, os principais fatores que a gente tem que levar em consideração: a saúde da sua bateria, tá? Então, se você observa que o teu motor não gira bem ou gira muito pesado, você pode ter problemas ali de ordem elétrica, tá? Ou seja, quando você dá a partida, a bateria não tem carga o suficiente para girar bem o motor ao ponto de chegar numa rotação ideal ali para que o motor entre em funcionamento. Essa é a primeira vertente. Só que, muitas vezes, quando você gira o motor e ele dá aquela partida meio pesada, você já vai lá e põe a culpa na coitada da bateria, sendo que nem sempre ela é a causadora desse tipo de problema. Por que eu falo isso? A bateria ela é um componente armazenador de energia, tá? Só que ela é ligada a uma carga elétrica geral, que é o chicote do carro. Ou seja, se você tem problemas de ordem elétrica, seja eles de positivo, não é? Ou de negativo, você pode ter problemas de energização das cargas e, por sua vez, dificuldade de funcionamento. Se você tem uma bateria muito antiga, que tem muita idade, né, eu diria que é uma bateria a partir dos 2 anos de uso, aí você tem que ficar um pouco esperto. Você pode ir a um eletricista, a uma casa de bateria que trabalha ali de forma idônea, tá, e pedir para que eles façam a verificação da saúde da sua bateria. Quais são as verificações que você tem que ver? Primeira, um aspecto visual. Tem zinabre, tem algo que comprometa a continuidade elétrica aqui da bateria? Ah não, está tudo ligado bonitinho, perfeitamente. O que eles vão fazer? Eles vão medir a tensão da sua bateria com a chave desligada, com a chave ligada, vão ver o quanto a tensão cai quando você dá a partida, quando você coloca o motor para girar, e até mesmo quanto está entrando de tensão na bateria com o veículo em funcionamento, quando o alternador está atuando ali para carregar a sua bateria.
Além de que a bateria também tem um outro parâmetro, tá? Que é o CCA, um parâmetro de corrente, né? Durante a partida, que são picos ali de corrente. Procurem por CCA no Google que vocês entenderão melhor o conceito. Onde, se você tem um CCA muito abaixo do estabelecido, por exemplo, essa bateria tem um CCA de 330 amperes, está escrito ali, ó, a bateria que eu estou usando aqui no Uno. Tá? Se eu tiver um CCA muito inferior aos 330, que é uma bateria de CCA baixo, essa aqui, tá? Não pensem que é um super CCA 330 amperes, tá? Você pode sim ter uma partida ruim e dependendo das condições de carga ali do teu veículo, ou seja, em algum momento eu estou com a bateria um pouquinho mais fraca porque eu rodei menos, ou está muitos dias sem funcionar, ou eu estava num momento onde a bateria estava sendo carregada, mas a carga no sistema era muito alta, você pode ter também uma dificuldade ali, não é? De partida pontual, tá? Por quê? Porque o CCA da bateria já está baixo e mesmo que você tenha carga ou uma tensão legal aqui de bateria, a corrente designada ao sistema elétrico está inferior ao que o veículo demanda naquele momento da partida, que é um dos momentos mais críticos de operação elétrica do veículo, tá? Todavia, às vezes você vai lá e faz o teste da sua bateria, a bateria está boa, mas você continua com problemas elétricos. Então o que você vai ter que verificar? Condição do chicote elétrico, ligação dos positivos de um modo geral, principalmente do arranque, alternador. Eu tenho um vídeo sobre a troca, tá no card também, da troca do cabo positivo da bateria do Uno. Esse cabo foi eu que montei na oportunidade. E também do negativo. Tá? Só que o que acontece? Por muitas vezes, o que as pessoas costumam fazer para avaliar um aterramento de um veículo? Eles vão ver se tem sujeira, se está bem preso, né? Só que eles olham o quê? Eles veem o negativo ali e se limitam meramente ao polo negativo da bateria. Ou seja, você tem um cabo que sai daqui e vai para a lataria. Talvez vocês nem consigam enxergar. Ele vai ali para trás, onde a continuidade do negativo da bateria se estende para toda a carroceria do veículo. Toda a carroceria do veículo é aterrada. No entanto, a gente não precisa ter, né, ou não deve ter apenas o aterramento na carroceria do veículo. Você precisa ter o aterramento também em outros pontos, como por exemplo o motor, o câmbio, tá? A parte de direção, suspensão, tudo isso precisa ser aterrado. Por quê? Porque há pontos de ligação do negativo em diversos pontos do carro, não apenas e tão somente na carroceria, no monobloco, tá? Um exemplo que eu dou, e daqui a pouco eu vou voltar a falar sobre ela, é essa malha de aterramento aqui, ó, que eu estou apontando com o dedo. Vejam que ela é ligada no câmbio e a outra extremidade, talvez vocês não consigam enxergar, é montada numa travessa. Ela vai parafusada numa travessa que vai aqui embaixo, por baixo do radiador. Ou seja, todo o potencial negativo que se estende ao motor, ele começa e é transferido, eletricamente falando, por aquela malha. Então, por exemplo, se você tem um cabo daquele solto, se você tem uma malha dessa em má conservação, ou mal fixada, ou com sujeira, o que vai acontecer? Você terá dificuldades de partida, ou até mesmo de funcionamento do motor. Por quê? Porque a ignição também é aterrada. Eu já comentei isso 500 vezes no canal. As bobinas, no caso do Uno aqui, que tem bobina dupla, você tem um negativo aqui, né, que faz o aterramento das duas bobinas, né, porque a continuidade elétrica se dá pela tampa de válvula. Ou seja, se você tem um aterramento ruim ali, né, ou se você tem um aterramento ruim aqui, você tem um carro que o motor pode até virar bem, só que a ignição tem um potencial inferior e às vezes não é suficiente para que o carro funcione bem, ou até mesmo para que o carro ligue, para que o carro funcione, tá? Então é importante a gente se ater a esse fator, não só dos aterramentos, mas também dos positivos, do chicote, além da bateria. Se você tem um alternador também que não carrega bem, você começa a prejudicar, né, a saúde da sua bateria e, por sua vez, você às vezes acaba gastando duas vezes, né, em serviços no sistema de carga e na própria substituição da bateria em casos um pouco mais críticos. Todavia, ainda há um outro detalhe. Vocês se lembram que eu comentei do aterramento, né? Aqui embaixo, onde vocês veem o motor de partida, o motor de arranque do Uno, né? Esse motor de partida ele tem o positivo, né, que alimenta o conjunto. Esse aqui é o sinal lá de dentro do automático, né, que vai atracar o automático. Já falei sobre isso em outros vídeos, como no vídeo da troca de bateria. Só que vocês observem que não existe um negativo, né? Não existe um cabo terra dedicado ao arranque. Por quê? Porque a carcaça dele faz o negativo. E o negativo, a carcaça está montada no motor, né? Mais precisamente na caixa de marcha. Então, quando você tem, ou melhor dizendo, no bloco do motor, né? Nem na caixa de marcha, nem no bloco ainda. O que ocorre quando você se depara com esse tipo de limitação? Se você tem um aterramento ruim,
do motor, o arranque é mal aterrado, você pode estar entrando numa tensão legal por meio do positivo, só que com o aterramento a diferença de potencial cai a tensão no arranque e o motor vira pesado, aí vai você em cima da bateria. Então, se certificar que há um bom aterramento no arranque é muito importante, bem como se esses problemas que vocês observam de partida intermitente aparecem depois de uma manutenção muito grande, onde houve a desmontagem de muitos itens aqui do veículo, é importante vocês se ligarem na seguinte questão. Digamos que você vai fazer uma troca de embreagem nesse carro. Aí você tem que tirar o câmbio para trocar a embreagem, logicamente. Para tirar o câmbio, você solta essa malha que eu citei. Se essa malha não for bem apertada, não for bem montada, ou se ela for recolocada numa condição muito precária, o que vai acontecer? Vai dar dificuldade de aterramento. Aterramento é 50% da elétrica de um carro. Então, se você tem um positivo bom e um negativo bom, não há muitos motivos para que vocês tenham dificuldade ali de partida. Maravilha? Agora vamos para um outro ponto, né? Vamos aí para um outro ponto, que são as vertentes ali mecânicas acerca das dificuldades ou falhas intermitentes de partida. Bom, vamos lá. Acerca das falhas mecânicas, eu disse que a gente pode ter falhas do ponto de vista elétrico, né? Inclusive, ainda sobre as falhas elétricas, digamos que eu não tenho um Uninho tão antigo quanto o seu. Eu tenho um Uno como injeção. E eu observo em alguns momentos que a partida dele hora ele quer funcionar bem, hora eu tenho que ficar insistindo para dar partida. E eu já fiz uma verificação ali do chicote, já vi arranque, já vi tudo, bateria, o escambau A4 eu já vi e não achei. Veículos que têm bomba de combustível elétrica, tá, no tanque, já veículos com injeção eletrônica, podem ter numa condição onde você tem problemas de chicote lá com a bomba, um refil muito velho com deficiências, parte de relé com defeito também, ou até mesmo problemas lá mesmo no tanque, na ligação da bomba, podem fazer com que a bomba não funcione direito no momento que você atraca para a partida em situações pontuais. Então é interessante você verificar, seja as condições elétricas, como a pressão na linha lá, para ver se essa pressão está ok, ou até mesmo medir a vazão, se possível, para dar aquela confirmada. E, no caso do Uno com injeção, eu não coloco isso como uma causa mecânica, porque a bomba é elétrica e ela é tocada por todo o chicote, ela não é um item efetivamente mecânico, ao contrário dos que eu vou elencar para vocês aqui a seguir, tá? Que é o seguinte, às vezes a gente fala assim, eu viro o motor, mas o motor vira pesado e eu não encontrei problemas. Digamos que você tem um carro mais antigo do que o meu, tá? Um Uninho até 92, é aquele que tem distribuidor ainda, né? Que tem o distribuidor montado aqui, né, onde vai essa tampinha, no caso do meu, que é a ignição eletrônica mapeada já. Seja um distribuidor aplatinado ou seja um distribuidor com ignição. Digamos que você levou o carro para fazer uma manutenção qualquer, ou você há muito tempo não faz manutenção, os dois cenários nesse caso eles se aplicam, tá? E esse distribuidor está com a braçadeira dele que o prende na posição de regulagem, está solta, a porca está meio solta, sei lá. Ou você levou numa oficina onde o cara fez um ajuste de ponto de ignição, mexeu ali, e esse distribuidor ficou solto ou mal ajustado. Se o ponto de ignição, não estou falando do sincronismo do motor, tá? Estou falando do ponto de ignição, ou seja, o momento angular, da posição angular do motor, onde é dada a centelha lá na vela, para que exista a ignição e a queima do combustível da mistura, tá? Se o ponto de ignição de um veículo estiver muito atrasado, ou atrasado em relação ao ideal, você pode ter dificuldade de partida. E aí o que ocorre? Dependendo da temperatura ambiente, do dia que você está ligando o carro, dependendo da temperatura do motor, você pode ter mais ou menos dificuldade. Então, se a diferença de ponto for muito pequena, em alguns momentos o carro pode pegar bem. Em outros, se o carro estiver quente e o ponto estiver muito atrasado, o carro não pega, né? Então, é importante que a gente se atenha a esses detalhes, né? Porque uma falha de ponto, toda vez que o carro está com ponto atrasado, né? Ou às vezes muito adiantado, às vezes acontece com um ponto muito fora de um modo geral, mas geralmente atrasado, né? O carro vira pesado quando você gira o motor e você põe a culpa na parte elétrica quando você tem um problema de ordem mecânica, tá? Outra possibilidade ainda, aqui bem próxima, eu falei há pouco da bomba elétrica para os veículos com injeção, mas em se tratando dos veículos carburados, olha lá a bomba de combustível. O que acontece? Às vezes você tem um carro que você dá partida nele frio, ele é uma maravilha. Aí você está com a ignição em dia, a parte elétrica em dia. Você vai querer dar partida com ele quente, ele pena pegar. Você gira o motor, mas não funciona, ou a cuba do carburador não enche, alguma coisa nesse sentido. A bomba ali, a mecânica, tem 85 vídeos sobre bomba mecânica também, que vocês podem acompanhar aqui no canal. Quando você dá partida, aliás, quando ela funciona de um modo geral,
ela é mecânica, tem um pino de acionamento e tem um diafragma lá que por vácuo puxa a gasolina da entrada e manda para a saída. É assim que funciona a bomba de combustível, né? Quando o diafragma está muito velho, né, ou a bomba tem muito tempo de uso, você pode ter problemas de aquecimento com ela. Ela começa a estar quente por estar trabalhando há muito tempo, né, o diafragma perde ação e o combustível não sobe, aí o teu carro não liga. Então é interessante você fazer uma verificação das condições reais da bomba de combustível com o carro frio e quente, para verificar se a vazão dela, se o pulso dela, isso é uma coisa bem visual, tá? Tá bacana, né? O mesmo vale para condições da linha de combustível, filtros e aquilo que vocês já sabem. Por fim, uma outra possibilidade que a gente também tem aqui, isso geralmente acontece com o veículo quente, né? Você tem às vezes um veículo que não está bem reguladinho de carburação, de tal modo que quando você vai dar partida com ele numa temperatura um pouco fora do que ele foi regulado, você pode ter falta ou excesso de combustível. Então naquele momento o carro embola e não consegue funcionar porque o carburador não está fazendo a mistura de ar combustível adequada para aquela circunstância. Então se você tem um carburador mais ou menos e o carro não pega bem às vezes, é interessante você verificar as condições se não houver um histórico de manutenção do carburador ou até mesmo você não saiba como é a giclagem, se está certa, se está errada, né? E também, essa talvez seja a dica mais fácil e mais tranquila de ser resolvida com vocês aqui, que é a seguinte: se você tem um veículo, né, que você abastece com combustível de origem duvidosa, se você é aquele cara que vê o primeiro posto na tua frente e abastece, sem saber o mínimo da procedência do combustível, tá? Eu sei que combustível não está barato, mas se você se baseia pelo combustível de menor custo que você encontra na tua cidade, no seu bairro, na sua região, o combustível ruim também dificulta muito a partida em diversas circunstâncias e isso pode ser agravado se você tiver outros problemas ou outros precedentes aí acerca aí da mecânica ou da elétrica do seu veículo, tá joia? Então, veículo ora pega, ora não pega, é interessante que você busque essas fontes no momento onde ele esteja ruim de partida, tá? Agora, se você não conseguiu pegar o problema no pulo, fazer verificações pontuais, no caso de bateria elétrica, fazer diagnósticos para entender como está a saúde, né? Começar a verificar o funcionamento dos itens, ou até mesmo o comportamento do carro depois que ele pega, pode te ajudar muito a encontrar a raiz da questão. Maravilha? Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e clique no sininho para saber toda vez que o Uno e outros carros apareçam aqui em dicas, impressões e manutenções. Lembre-se que é sempre um enorme prazer tê-lo aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.